A equipe Mercedes era uma das principais equipes que estava sendo cotadas para construir um carro praticamente perfeito nesse ano de 2022. Entretanto, com o GP do Bahrein desse ano, a gente pôde perceber que na verdade o W13 tem erros gravíssimos de projeto e também com relação ao seu motor. Entretanto, um dos dirigentes da Mercedes veio a falar mais sobre isso e aparentemente o buraco está mais embaixo. Podem ser problemas nas simulações da equipe alemã. Eu vou falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! A temporada de 2022 da Fórmula 1 tem me deixado muito ansioso e com toda certeza, se você é um amante da categoria, também está esperando muito para esse ano. Mas tem alguns problemas, entre eles o fato de que muitas vezes a gente não tem uma televisão por perto para assistir esses lances e muito menos a oportunidade de ver os melhores lances dos nossos pilotos favoritos. Às vezes perdemos sessões importantes da Fórmula 1, já que não passam em TV aberta. E até mesmo categorias de base, que tem os pilotos brasileiros na Fórmula 1. Realmente é tudo muito complicado. Mas tem uma questão que vem para solucionar todos esses problemas. Isso porque o F1 TV Pro vem justamente para transmitir todas as corridas ao vivo através da internet, pelo seu celular, computador, tablet, o que for. E não transmite apenas as corridas da Fórmula 1, também das categorias de base, que dão a oportunidade de nós assistirmos os nossos pilotos favoritos aqui do Brasil. Realmente é tudo muito bacana, mas tem como ficar melhor. Na verdade, através do F1 TV Pro, você também pode ver os lances mais importantes do seu piloto favorito, através das câmeras dos carros dele ao vivo. E se você perder alguma corrida, fica tranquilo. Todas as corridas ficam arquivadas no aplicativo e você pode assistir o VT com tranquilidade, inclusive de GPs da década de 80 para cá. Então não perca a oportunidade de assistir o esporte do seu coração e por um preço muito baixo. Acesse logo o link que está aqui embaixo na descrição e curta todas as corridas ao vivo através do seu celular. O que não faltou para esse ano de 2022 foram surpresas com relação à estrutura dos carros, ao layout ali de cada uma das equipes da Fórmula 1. A Mercedes foi a principal a surpreender a todas as outras neste ano de 2022. E na verdade, logo na pré-temporada do Bahrein, todas as outras já começaram a se questionar se realmente aquele design estava ou não dentro do regulamento da Fórmula 1. O esquema ali de Zero Side Pods da equipe alemã acabou deixando todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Isso sem contar também com os novos retrovisores, que teriam hipoteticamente algum tipo de característica aerodinâmica. Mas com o GP em si, durante a corrida, a gente pôde perceber que não é isso tudo. Na verdade, as flechas de prata têm sofrido muito mais do que o esperado. E isso tudo por diversos problemas, que podem ter sido ocasionados justamente no momento da concepção do W13, no momento das simulações. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo informações relevantes e com fontes, inclusive, que já estão aqui embaixo na descrição. Mas antes, eu queria pedir você que já deixasse o seu joinha, o seu like, porque isso contribui demais para o crescimento desse canal. E se você gosta desse tipo de vídeo e não é um inscrito, também já se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. Mas vamos parar de enrolação e vamos falar mais sobre esse assunto. A grande questão é que a Mercedes tem trabalhado duro, mesmo depois dos últimos testes que aconteceram lá no Bahrein, nos testes de pré-temporada. E claro, depois desse GP que já acabou acontecendo e mostrando todas as fragilidades da Mercedes. Segundo os engenheiros, diferentemente do que muitos acreditam, o W13 com os novos sidepods traz a mesma mecânica do W13 utilizado na pista de Barcelona, nos primeiros testes de pré-temporada. É claro, a parte aerodinâmica sim foi alterada, mas aparentemente também trouxe outros problemas importantes que antes eles não haviam enfrentado lá na Espanha. Hamilton e Russell sofreram muito com diversas características aerodinâmicas principalmente. O efeito do porpoising, que são aquelas quicadas dos carros, acontecia e muito desde os testes lá de Barcelona. E isso afeta principalmente as frenagens ao final das retas, já que na verdade gera uma grande instabilidade no carro, que faz com que a roda dianteira, dependendo de qual momento o carro estiver passando do porpoising,
acabe ficando mais leve e, consequentemente, acabe gerando também algumas frenagens com travamento de rodas, o que aumenta também o desgaste do pneu. Exatamente a situação que nós pudemos ver durante o GP do Bahrein, principalmente com Lewis Hamilton, que teve sim que fazer uma parada nos boxes precoce quando nós comparamos com todos os outros pilotos do grid e também com seu companheiro de equipe George Russell. Mas é claro que mesmo sofrendo esses problemas em Barcelona, deu para perceber que a Mercedes era sim uma grande equipe, pelo menos até aquele momento. Não é à toa que no último dia de treinos ela teve a capacidade de liderar com as melhores voltas de todas as sessões em Barcelona. Mas no Bahrein ela trouxe aquela inovação dos novos sidepods. E aí parece que os problemas acabaram piorando, acabaram se agravando e acabou mostrando diversas situações e fragilidades da equipe alemã. Algo parecido, mas bem atenuado, aconteceu também no início de 2021. Com o W12, que já era um carro muito bem nascido, vindo de eras passadas da Fórmula 1, onde era copiado ali entre o W10, W11 e outros diversos carros, que eram basicamente a evolução dos seus sucessores. O W12 também teve dificuldades no início da temporada, principalmente por conta da parte do assoalho, que não poderia mais conter alguns sulcos que anteriormente a Mercedes utilizava para aumentar a velocidade na parte de baixo do carro. E por isso acabou sofrendo muito, principalmente no início e no meio da temporada. Mas me parece que esse ano a situação está ainda pior para a equipe alemã. E após uma análise cuidadosa, os engenheiros da Mercedes acabaram concluindo que aparentemente o principal problema que a Mercedes teve foi causado por erros de simulação no túnel de vento. A gente já sabe que a equipe alemã não teria tanta vantagem nessa situação, até porque ela não poderia utilizar tanto assim o túnel de vento dela mesma, já que ela havia terminado o campeonato anterior do ano de 2021 na primeira posição no campeonato de construtores da Fórmula 1, o que daria a ela pouquíssimo tempo com esse tipo de ferramenta. E aparentemente, mesmo com esse pouquíssimo tempo, ela acabou sendo enganada com alguns dados gerados por esse túnel de vento. E não é à toa que no finalzinho ali dos testes de pré-temporada no Bahrein, os dois pilotos da Mercedes já estavam reclamando e muito do desempenho do W13. Muita gente achou que era assim algum tipo de carta na manga ou blefe mesmo, tanto de Hamilton quanto de Russell. Mas na verdade eles já vinham falando que tanto o Ferrari quanto o Red Bull aparentemente estavam mais fortes do que eles. E não é à toa que as duas equipes tiveram certa facilidade de contornar o problema de porpoising até o final daqueles 3 dias. Enquanto a Mercedes, mesmo no terceiro dia da segunda sessão ali de pré-temporada, ainda sofria muito com as quicadas na pista. E, consequentemente, esses problemas que aconteciam apenas no traçado da Fórmula 1 acabaram passando também para a sede lá em Brackley da Mercedes, onde a equipe alemã já tem analisado os dados para tentar entender exatamente o porquê o W13 é tão mais lento do que os seus rivais. Aparentemente, as simulações falavam que ele seria muito mais veloz do que ele tem sido dentro das pistas. Mas o que você acha disso tudo? Você acredita mesmo que pode ser que o W13 talvez seja um carro mal nascido de uma forma geral e talvez não consiga nem mesmo recuperar o desempenho até o final desse ano de 2022? O que você pensa sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Me parece que o W13 realmente não é dos melhores e, na verdade, Lewis Hamilton já chegou a dizer que ele acredita que ele não deve melhorar tanto assim até o 5º ou 6º GP desse ano de 2022. Ou seja, teoricamente a Mercedes poderia estar perdendo pontos preciosos nesses primeiros 6 GPs desse ano especificamente, o que poderia gerar consequências inacreditáveis tanto para ela como construtora quanto para os dois pilotos Lewis Hamilton e George Russell. Mas ainda assim, é difícil acreditar que o problema está apenas relacionado a erros de simulação, já que todas as equipes que utilizam motores Mercedes, como é o exemplo da Williams, McLaren e Aston Martin, também tiveram problemas seríssimos
para lidar com a potência do motor do W13 ali, que é exatamente o motor da Mercedes. Aparentemente, a motorização, unidade de potência da Mercedes, também tem afetado outras equipes da Fórmula 1 que utilizam a mesma unidade de potência. Mas saber exatamente se ela vai ou não conseguir se recuperar até o final desse ano, ou até os próximos 5 ou 6 GPs, isso é algo que a gente vai precisar esperar. Mas eu diria que, na verdade, a Mercedes provavelmente não será uma equipe de dominância nesse ano de 2022. É possível que ela consiga em algum momento estar bem próxima de Red Bull e Ferrari, mas não acreditaria que ela vai conseguir dominar esse ano como ela fez nos outros anos da Fórmula 1 anteriores a esse, com exceção de 2021. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, e se você gostou da análise desse vídeo, curtiu a forma como eu trouxe essa notícia, não esquece, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!